Olá, irmãos, tudo na paz? Bom, esse é o segundo vídeo que eu vou estar falando sobre as duas casas de Israel. Por que é importante a gente conhecer esse assunto das duas casas? Porque muitas vezes a gente olha nas Escrituras, no Velho Testamento, e a gente não consegue enxergar a igreja. Mas você sabia que a igreja está ali? As promessas de Deus já estão ali falando sobre a igreja? E se a gente não conhece esse assunto das duas casas de Israel, muitas vezes a gente não vai ter interesse em ler o Velho Testamento. A gente não vai se preocupar com as profecias que os profetas fizeram no Velho Testamento. Mas a igreja, eu e você, nós estamos ali, embutidos naquelas promessas. As promessas que Deus fez para Abraão, as promessas que Deus fez para Isaac, as promessas que Deus fez para Jacó e tantas outras promessas que a Bíblia nos diz. Você lembra que Deus fala para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra? Lembra que Deus fala com Abraão também que a sua descendência seria como as estrelas dos céus? Você sabia que nisso daí Deus já está trazendo uma tremenda revelação? Mas é preciso que você assista o outro vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição o link do outro vídeo. Eu vou fazer um resumo rápido aqui do outro vídeo, só para você que assistiu se lembrar, mas você que não assistiu, clica no link para você poder assistir o outro vídeo, senão você não vai entender. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque eu não vou conseguir terminar com mais um vídeo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande e você não vai ter tempo de assistir. Então eu prefiro fazer vídeos mais curtos e também porque o vídeo dá um pouco de trabalho para fazer, tá bom? Deus abençoe você, tenha um ótimo vídeo. Deus prometeu para Abraão que nele seria bendito todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, e não todas as famílias de Israel. Deus também fez essa promessa para o seu filho Isaac, e repetiu a promessa para Jacó, filho de Isaac. Então Deus fez a promessa para Abraão, a promessa passou para Isaac, passou para Jacó, e essa promessa chegou às 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, nós vimos que elas vão se transformar em dois reinos. Era um reino, o reino de Deus, e Deus divide esse reino em tribo de Judá e tribo de Israel. Então a tribo de Judá, ela fica com duas tribos, herdando o nome Judá, de um dos filhos de Jacó. E a tribo de Israel fica com 10 tribos, herdando o nome de Israel. Futuramente nós vamos ver porque Efraim está aqui nesse slide. Vamos lá então? Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, cada um vai se tornar uma tribo. As 12 tribos de Israel. Israel era o nome de Jacó, que Deus havia mudado de Jacó para Israel. Desses 12 filhos, um deles era Judá, o outro era José. José era uma tribo e teve 2 filhos, um filho chamado Manassés, que era o seu primogênito, e o outro chamado Efraim. E Judá era uma tribo também. Judá e Efraim, que era filho de José, ele herda 10 tribos e que vai ser conhecido como as 10 tribos, os Efraimitas. E José, com os 2 filhos, um deles vai ser Efraim, que vai herdar de Jacó a promessa de Deus de ser bendito todas as famílias da terra. Então, dos Efraimitas vai sair as outras 10 tribos. Então, 2 tribos vai ficar com Judá, que serão chamados os judeus, e as outras 10 tribos serão os Efraimitas, que serão chamados os gentios. Isso, irmãos, é um grande plano de Deus. O grande plano de Deus para salvar
tanto os judeus como os gentios. E é assim que lá na frente, futuramente, Deus ele vai unir novamente as 12 tribos de Israel. Um grande plano perfeito de Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo virá da tribo de Judá. E lembra que uma das promessas do nosso Senhor Jesus, e ele disse assim, que primeiro era para ir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era disso que Jesus está falando. Mas nós vamos ver ainda nesse vídeo como nós fomos enxertados nesse povo de Deus, como nós igreja fazemos parte dessa promessa de Deus, como nós fomos alcançados por essa promessa que Deus tinha feito lá no Velho Testamento para Abraão. Então, irmãos, Deus prometeu para Abraão que dele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas tem algo também que Deus prometeu para Abraão, e ele disse para Abraão que dele sairia uma nação e uma multidão de nações. Nós vamos ver que de Judá veio os judeus, e o próprio Cristo veio dos judeus. Mas de José veio os gentios, ou melhor, de Efraim veio os gentios. Nós da igreja, nós que somos a igreja, entramos então nessa promessa. Através da vida de José, de Efraim, é que a igreja entra nesse projeto de Deus, nesse grande plano de Deus da salvação. Nós herdamos a promessa de Abraão através das 10 tribos que ficou com os efraimitas. Através de Abraão, nós vimos que Deus fez ali uma promessa que sobre ele seriam benditas todas as famílias da terra. E nós vamos ver que isso se cumpre sobre a vida de Efraim, que seriam benditas todas as famílias da terra. Mas a promessa que Deus fez também para Abraão, Deus prometeu para Abraão que dele sairia uma nação e uma multidão de nações sairia dele. De Judá vai vir os judeus, e de José, Efraim, vai vir os gentios. Nós, a igreja, entramos através de José, ou melhor, através de Efraim. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra. E também prometeu para Jacó que a sua descendência seria como o pó da terra. Deus também prometeu para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, não só como o pó da terra. Estrelas do céu e o pó da terra. Irmãos, o pó da terra é a nossa natureza humana. Agora, as estrelas do céu é a nossa natureza celestial. Olha que tremendo essa revelação. Olha que tremendo o que Deus está falando conosco lá no livro de Gênesis. Deus já está fazendo uma grande promessa para Abraão, que o que ele queria não era somente os judeus, não era somente um povo, mas Deus queria salvar uma nação e uma multidão de nações. Os profetas, irmãos, vão falar disso o tempo todo. Não todos os profetas, mas os profetas vão falar disso, mas Daniel, ele traz uma revelação incrível, um desfecho sobre esse assunto. E depois, o desfecho final dessa história, nós vamos ver que está lá em Apocalipse. E é por isso que nós estamos estudando essa história. Porque se nós compreendermos bem a divisão dos reinos, se nós compreendermos bem o povo de Israel
e o povo judeu, se tiver na nossa mente que o povo de Israel são os gentios e que os judeus são da tribo de Judá, nós vamos compreender muita coisa quando muitas vezes nós misturamos, porque às vezes a Bíblia está falando do povo de Israel, mas ela não está falando só sobre os judeus, ela está falando sobre os gentios. Nós não podemos confundir quando a Bíblia fala o povo de Israel, se ela está falando de judeus ou de gentios. Nós precisamos estar ligados nas Escrituras, que muitas vezes quando Deus está falando na palavra sobre o povo de Israel, muitas vezes ele está se referindo sim aos gentios. Quantas vezes nós já confundimos isso, não é? Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui, para não ficar muito grande. Aguarde os próximos vídeos, se inscreve no canal, dá um like aí, compartilha esse vídeo para que mais pessoas se inscrevam e chegue a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Deus abençoe você, fique na paz, em nome de Jesus.